e nós vamos falar sobre o esgotamento dos recursos internos do Estado soberano e a apuração dos direitos humanos em suas violações com relação às vítimas que sofrem violação a direitos humanos. Quando nós falamos sobre os esgotamentos, gente, das vias internas de cada um dos estados, né, é importante você mais uma vez reforçar e revisar essa temática que diz respeito à soberania interna de cada um dos estados, tá bem? A minha dica de hoje é para você lembrar que o estado ele é soberano, ele inclusive exerce sua soberania dizendo que se submete à jurisdição internacional. Então, no momento em que ele venha ratificar uma convenção ou até em termos genéricos, qualquer tratado internacional, ele está se submetendo à jurisdição de determinado órgão ou organismo internacional. Esta é uma manifestação da sua soberania. E quando ele abre mão de uma parcelinha da soberania, dizendo que ele se submete às cortes internacionais. Então, o nosso Estado, o Estado brasileiro, se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, se submete, inclusive, à apuração, portanto, dos crimes de violação a direitos humanos, no momento em que anui, no momento em que concorda com a jurisdição a partir da ratificação do Estatuto de Roma, né, que criou o TPI. Então, é um exemplo aqui que a Prof. está dando, do Estado brasileiro anuindo, concordando e ratificando o Estatuto de Roma. É válido você lembrar, portanto, que os estados, eles se submetem, abrem uma parcelinha da sua soberania para as cortes internacionais, mas isso não quer dizer, gente, que o Estado deixa de ter o dever primário de apurar as violações a direitos humanos. Então, por isso, a Prof. trouxe a dica exatamente com esses termos, o esgotamento das vias internas, para você já lembrar de cara que o Estado precisa inicialmente apurar as violações a direitos humanos a partir do seu ordenamento. É dever do Estado abraçar as suas vítimas. Dever primário, gente, em razão da soberania que tem em seu território. A sua própria jurisdição, a jurisdição doméstica, é quem deve tutelar o caso concreto, tá bom? Afora isso, nas situações onde o Estado se faz omisso, nós vamos ter o dever secundário dos organismos internacionais, das cortes internacionais, de apurar, daí sim, as violações a direitos humanos. Então, a Prof. colacionou isso para você no slide. Nós vamos ter dever primário e dever secundário, sempre lembrando que o dever primário ele é do Estado, tá? De apurar as violações a direitos humanos. Daí, claro, o dever secundário será dos órgãos e outros estados estrangeiros, também fazerem esse movimento de apuração sobre as violações, cuidando, né? Cuidando, ficando de olho em como o estado coleguinha, o estado vizinho, está ou não cuidando dos seus cidadãos, né? Com relação aos seus direitos humanos. E daí, em casos de omissão, ineficácia ou ineficiência do Estado, nós vamos poder observar a atuação dos órgãos e estados estrangeiros. Tá, gente? Então, veja, qual é a conclusão que você tem que chegar aqui? Que a proteção internacional dos direitos humanos, a proteção na esfera internacional, ela é subsidiária. O Estado, anote assim, ó, o Estado foi omisso, ineficaz com relação à sua norma interna ou ineficiente, tá? Na apuração do caso concreto. De todo modo, você vai ter a responsabilização do agente e do Estado pelos organismos ou estados estrangeiros, né? Essa apuração e responsabilização por parte das cortes internacionais de direitos humanos, tá bem? Então, o exemplo que a Prof. colocou aqui, que o Estado brasileiro ratifica o Estatuto de Roma e aí se submete ao TPI. Então, caso o Estado seja omisso, não abrace aqueles que sofrem violação a seus direitos, será e estará submetido, né, sob os cuidados do TPI. Um exemplo que eu tenho certeza que você reconhece de uma forma ainda bastante atual é a própria condenação do Estado brasileiro com relação à violência doméstica e familiar.
Não houve condenação pela corte, mas houve uma condenação no sentido de uma recomendação pela Comissão Interamericana, né? O que aconteceu? A história triste da vida da Maria da Penha. A senhora Maria da Penha sofreu mais de 20 anos de violência doméstica e familiar por parte do seu marido. E aí, gente, chegou no limite, né, de ter uma tentativa de homicídio, onde ele deferiu 2 tiros contra a Maria da Penha. Ela restou paraplégica. E por diversas vezes, há comunicação por parte dela às autoridades policiais, mas o caso não foi bem cuidado, tratado, as providências não foram aplicadas ao caso concreto, né? Providências legais não foram verificadas. Então, o que a Maria da Penha faz? Orientada por uma ONG, a Maria da Penha leva o seu caso para a CID, né? Para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, então, em âmbito da OEA. Certo? O que a CID faz? A CID recomenda que o Estado brasileiro, número 1, investigue as autoridades competentes, por que não abraçaram a Maria da Penha, né? Não proveram o direito ao caso concreto, então apurar responsabilidades. Número 2, indenize a Maria da Penha pelo prejuízo, pelo menos ao que se refere à esfera civil. E número 3, legisle, faça uma lei que proteja mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E aí, finalmente, em 2006, nós vamos ter a LMP saindo do forno, a Lei Maria da Penha. Certo? O que você verifica? Que o Estado brasileiro não foi eficaz, foi omisso na tratativa, no cuidado com relação aos direitos da Lei da Maria da Penha, o que demandou a necessidade dela buscar nos organismos internacionais a proteção aos seus direitos. E aí, a CID recomenda que o Brasil tome essas 3 providências. É válido que você recorde que o Brasil não foi condenado, tá, gente? Por quê? Porque o Brasil acatou as recomendações da CID, bonitinho, entrou na linha, e, nesse caso, a CID não encaminhou requerimento para a corte. Então, o Brasil não recebe sentença da Corte Interamericana. Ele recebe recomendação da CID, acata a recomendação e, inclusive, nós vamos ter como resultado disso a aprovação da LMP. Nós vamos voltar em outros momentos e dicas a falar da violência doméstica e familiar, mas acho de extrema valia você observar esse exemplo para conseguir concluir o quanto o Estado, em sendo omisso, recebe condenações. Esse foi só um exemplo, né? A violência doméstica e familiar ela é um tema extremamente relevante, atual e sempre recorrente nas provas de concursos e exame de ordem. Tá bom? Então, muito cuidado. O dever primário de abraçar o seu cidadão e prover a proteção dos seus direitos humanos é do Estado. Em sede de dever secundário, você vai ter os demais estados e órgãos internacionais fiscalizando, ficando de olho com relação às violações a direitos humanos. Com isso, terminamos por aqui essa temática. Um abraço, um beijo e até a próxima dica.